Matias Vinha, melhor lateral esquerdo do Campeonato Uruguaio, chegou falando do sonho de ser campeão da Libertadores. E o que mais que ele disse, Denise Tomás Bastos? Boa tarde. Tudo bem, Liz? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Ele disse mais outras coisas, mas antes de começar a falar, ele foi recepcionado por nada mais, nada menos que o capitão da equipe do Palmeiras, Felipe Melo. Para quem não se lembra, em 2017, o Felipe Melo, na apresentação aqui no Palmeiras, disse que se precisasse dar tapa na cara de uruguaio, ele faria isso. Para mostrar que isso ficou no passado, ele veio recepcionar o Matias Vinha. Vamos ver como é que foi essa recepção. Camisa pra tua. Já fala português? Não. Fala, entende. Dá as boas-vindas pra ele, assim como o país, né, o Brasil. Eu quero dar as boas-vindas pra você. E muita gente imaginava, né, que eu não gostasse de Uruguai. Não é verdade. Tem camisa. Opa, tem uma camisa minha também do Uruguai, coisa maneira do mundo. Mira. Aqui. Mira que linda. Foi nesse clima de descontração, Lisandra, que ele foi recebido hoje. E ele falou o porquê que escolheu o Palmeiras para ser sua equipe. Ele que tinha proposta do Milan, por exemplo, disse que prefere jogar no futebol brasileiro, que ele vai conseguir desenvolver melhor o seu futebol e ficar mais perto também da sua seleção. Vamos escutar. Bueno, la verdad que creo que en mi crecimiento en lo futbolístico, el fútbol brasileño creo que me va a ayudar mucho para seguir creciendo. También obviamente que miré mucho el tema de las eliminatorias, la Copa América, y eso fue también una de las cosas por venir para acá, para agarrar buen ritmo para poder estar de buena manera para esas competiciones, para poder llegar a estar en una lista de mi selección. Fue una de las cosas también, y bueno, la verdad que como te digo, me motiva mucho el hecho de que en mi posición los mejores están acá, así que aprender de ellos. Liz, como você disse, ele foi considerado o melhor jogador do Uruguai na última temporada. Ele que destacou suas características, disse que é muito veloz e também muito bom na bola aérea. Ele falou um pouquinho desse prêmio, que claro, não se ganha nada sozinho. Bueno, creo que fue gracias también a todos mis compañeros con Nacional que pude lograr ese título personal, que la verdad que bueno, muy contento porque se lo reconozca de esa manera, pero bueno, las características, la velocidad y el juego aéreo creo que son de las dos virtudes que tengo, pero bueno, después obviamente que agarrar la dinámica del fútbol brasileño y explicar el juego que... Nesse domingo, Lisandra, o Palmeiras joga contra o Mirassol, vai ser a sua estreia dentro de casa. A Arena Palmeiras que passou por uma reforma do gramado, agora tem um gramado sintético. Essa questão também foi levantada na coletiva de imprensa do Matias Vinha, desculpe. E ele falou que já treinou em campo sintético, mas que não vê muita diferença. Vamos ver o que ele falou. Bueno, profesionalmente no todavía, no he jugado, pero sí obviamente que he entrenado y es básicamente lo mismo. Se puede desplegar el mismo fútbol que en un césped normal, así que la verdad que no hay problema por eso, así que bueno, contento también porque la verdad que creo que le va a dar un plus a la institución el hecho de la grama sintética. No treino de hoje, o Matias já treinou junto com os titulares. Foi um regenerativo, os titulares fizeram só alguns passes de bola, um pouquinho de aquecimento. E os reservas fizeram um jogo-treino contra a equipe sub-18. Para o jogo de domingo contra o Mirassol, o Palmeiras aí tem possível três desfalques. O Dudu, que está suspenso, tomou cartão vermelho contra a Ponte Preta. Ramires e Marcos Rocha, que sentiram uma lesão. Marcos Rocha na perna direita e o Ramires na perna direita e o Marcos Rocha no tornozelo direito. Não se sabe ainda o grau dessas lesões, o Palmeiras não divulgou o resultado dos exames, mas não tem previsão para retorno, não se sabe se eles jogam contra o Mirassol no domingo. Esse jogo de domingo, que é o jogo que, como eu disse, marca a estreia dentro de casa, depois desse jogo tem mais um jogo dentro de casa, e esses dois jogos contra o Mirassol e o próximo contra o Guarani, o Palmeiras está tendo em vista aí como uma decisão, Lisandra, eles querem pontuar para esse jogo. Valeu, Denise. Um beijo grande para você. Obrigada pela sua participação aqui no Tá Na Área, que tem mais gente chegando. Estou falando de Marcelo Raed. Tudo bem, Raed? Boa tarde. Boa tarde, Lisandra. Muito assunto que a Denise trouxe pra gente. Vou começar falando aí, então, sobre esses possíveis desfalques que o Filipão vai ter, porque o Dudu é certo. Daí tem uma turma aí querendo essa vaga
no lugar dele no ataque. No lugar do Marcos Rocha, provavelmente entraria o Mike. E aí, quem tem mais? Tem o Ramires. Patrick de Paula ou Gabriel Menino. Patrick de Paula foi o que entrou no lugar dele, foi a substituição. E ainda tem o Bruno Henrique, né? O volante que está voltando de contusão. O Bruno Henrique que pode ser ter uma nova oportunidade nesse novo esquema do Palmeiras com o Luxemburgo. É um time com uma lógica de jogo um pouco diferente. O Luxemburgo com o Ramires, ele ganha velocidade na saída de bola, você ganha um bom passe, uma dinâmica de jogo. Quando você perde o Ramires, que não é o primeiro volante de características como a gente está acostumado, quando você perde o Ramires e troca por um Bruno Henrique, você perde ali um pouco de velocidade na saída de bola. Por mais que o Bruno Henrique tenha um excelente passe também, mas o Bruno Henrique é um jogador de mais contenção do que dinâmica de jogo. Chega muito bem no ataque também. O Palmeiras não perde muito entre um e outro, perde no sistema de jogo, nas características que um ou outro podem colocar na equipe. Com a saída do Dudu, se o torcedor do Palmeiras estiver imaginando que o time está jogando bem e que pode manter a dinâmica de jogo da vitória do último fim de semana por 3-0, você vai ter que ter um jogador de velocidade pelo lado. E aí você pode apostar ou no Gabriel Veron, que seria a minha aposta, ou no Erley. E não num jogador de meia que vai se jogar ali pelo lado do campo, como por exemplo o Scarpa. Então não largaria na frente? Se o torcedor do Palmeiras preferir o time da forma como jogou no último fim de semana, tem que manter um jogador de velocidade. Porque como é que é o time do Palmeiras hoje? O que o time do Palmeiras hoje faz? Ele abre o Dudu de um lado, o William do outro, e faz o Luiz Adriano como um falso 9. O Luiz Adriano recua bastante. Então, a velocidade do ataque do Palmeiras que dá todo o sistema de jogo novo do time do Luxemburgo. E o Felipe Melo aproveitou ali a apresentação do Matias Vinha para fazer um marketing pessoal positivo, falar, quem disse aí que eu não gosto de uruguaio? Aquele negócio de 2017 ficou para trás, que dei um soco no cara, no olho do cara lá do Penharol, disse que se eu tiver que derrubar o Uruguai, eu vou derrubar, enfim. Trocou camisa, foi simpático até. Um negócio tão 2017, né? A gente já tá em 2020, já pode amar o Uruguai, não tem nenhum problema. Agora a fila anda, os amores mudam. Eles que lutem agora, né? O Felipe Melo, na declaração na época, eu achei uma declaração infeliz, mas claro foi uma declaração que o torcedor do Palmeiras, naquela ânsia ali de Libertadores, queria ouvir, que o time vai entrar pra frente, vai ser aguerrido, vai lutar em campo. Não foi a declaração que eu faria, acho que ele foi bem infeliz, mas agora ele tentou se retratar. O Vinha, o Matias Vinha, lateral esquerdo, ele tem características bem diferentes do Vitor Luiz, que é o atual titular da posição. O Vinha é um lateral esquerdo com mais presença defensiva, tem um bom passe, consegue atuar inclusive como zagueiro pelo lado esquerdo, que é a função que o Felipe Melo está atuando hoje no time do Palmeiras. Então você muda um pouco a característica. Tem o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa, são extremamente ofensivos. O Vinha é um lateral um pouco mais defensivo, um cara que vai construir ali uma linha de defesa mais sólida. E achei muito legal que o Vinha chegou dizendo, gosto de estar no Brasil porque daqui saíram os melhores da minha posição. Então, enfim, historicamente você tem ali Milton Santos, Leonardo, Júnior, Roberto Carlos, agora o Felipe Luiz. A lista é imensa, são excelentes laterais esquerdos. O Brasil sempre criou muitos jogadores de lateral muito bons para o futebol mundial. E o Palmeiras não está satisfeito. O Vinha foi a primeira contratação do Palmeiras para a temporada. E aí, enfim, demorou tanto para contratar. Chega o Vinha, você imagina, chega com status de titular, provavelmente. Agora está procurando um lateral direito e um atacante. Chegou a sondar o Hulk, que está jogando na China para o ataque. O Hulk seria uma excelente opção para o Palmeiras, porque o Hulk entraria ali naquela função que hoje exerce o William, o atacante de velocidade e de força, fazendo uma dupla de pontas que jogam por dentro junto com o Dudu. Ainda sobre o Vinha, ele é o 20º uruguaio da história do Palmeiras. Os últimos jogadores do Uruguai que o Palmeiras apostou foram o zagueiro Vitorino, em 2014, e o meia Erguren, em 2013. Então o Palmeiras tem uma história de jogadores uruguaios em seu elenco. Dario Pereira jogou no Palmeiras, por exemplo. Tem esse histórico. E o Vinha é um lateral que tem jogado na seleção uruguaia. Então o Palmeiras contrata um jogador de seleção. E aí, enfim, a gente viu ali também as informações que o Felipe Diniz nos deu sobre o